Olá, eu sou Otávio, faço parte do projeto de pesquisa O Ensino de Ciências em Tempos de Pandemia, Limites e Possibilidades do Recorte Curricular, realizado no Colégio de Aplicação João 23 da Universidade Federal de Juiz de Fora, sob orientação da professora doutora Vânia Fernandes e Silva. Bom, a pergunta que norteia essa pesquisa é a seguinte: como o currículo de Ciências da Natureza do Colégio de Aplicação João 23, ao ser reestruturado para o ensino remoto emergencial, poderia contribuir com o debate de formação do leitor que pensa o mundo cientificamente? E o que a gente está querendo dizer com formação do leitor? A gente está falando sobre o processo de alfabetização. E mais do que alfabetização, a gente está falando sobre a formação do leitor como um sujeito crítico. E isso é entendido aqui como um compromisso de todas as áreas do conhecimento. No caso das ciências, a gente enxerga o papel social, a gente enxerga uma linguagem capaz de facilitar, desde os anos iniciais, a nossa leitura de mundo. Então, nessa pesquisa, a gente centraliza as ciências na formação do leitor no contexto da pandemia, no contexto do ensino remoto emergencial. E quais foram as ações dessa pesquisa no contexto do ensino remoto? Primeiro, a gente se dedicou a investigar os registros, os enunciados dos estudantes nos cadernos de atividades assíncronas de ciências. A gente se dedicou a investigar os cadernos dos estudantes do quinto ano do ensino fundamental. Feito isso, a gente se dedicou a formular uma avaliação diagnóstica com base na análise desses enunciados dos estudantes, considerando os objetivos de aprendizagem dos cadernos e levando em consideração o retorno presencial. Até que chega o momento do retorno presencial, no início de 2022, e no primeiro trimestre de 2022 foram desenvolvidas e aplicadas às turmas do quinto ano do ensino fundamental do colégio, avaliações diagnósticas, com o objetivo de compreender como esses estudantes se relacionam com os conhecimentos textuais. A gente observou os níveis de fluência e compreensão das atividades. A partir dos resultados, sobre os quais a gente vai falar mais adiante, a gente precisava se organizar. E aí, observamos defasagens nesses resultados, e isso demandou um plano de ação coordenada junto aos demais professores, para que a gente pudesse lidar com essas defasagens. E esses são alguns dos dados referentes às avaliações diagnósticas. Depois de analisar os resultados, nós dividimos os estudantes em três grupos principais. No primeiro grupo, nós colocamos os estudantes que possuem mais autonomia em relação às habilidades de leitura. No segundo grupo estão os estudantes que apresentam dificuldades pontuais, mas que podem ser trabalhadas em sala de aula. No terceiro grupo estão os estudantes que apresentam maiores dificuldades em relação às habilidades e demandam ações pedagógicas especializadas. Esses estudantes demandaram um plano de ação. E outro dado importante dessas avaliações diagnósticas é que, de todos esses alunos, apenas 2 estudantes foram considerados aptos a estar, de fato, no quinto ano do ensino fundamental, o que mostra uma defasagem, o que escancara uma defasagem muito grande. Depois da análise desses dados referentes às avaliações diagnósticas, foi elaborado um plano de ação que vem sendo desenvolvido no colégio e agora será aplicada aos estudantes outra avaliação diagnóstica para a gente ver como foi o andamento ao longo desses últimos meses do modo presencial, em como está a relação deles com a leitura, com a aprendizagem. É importante pensar, a partir dessa pesquisa, em como essa interface entre a academia, né, a pesquisa acadêmica e a educação básica, como um processo que evidencia o papel social do Colégio de Aplicação João 23. Porque nessa pesquisa, o tempo todo, a gente está considerando as diferenças entre esses estudantes. E não apenas o papel social do colégio, como da Universidade Federal de Juiz de Fora. E mais do que nunca é fundamental a gente pensar no papel social da universidade, no papel social da ciência em defesa de uma sociedade mais justa. Muito obrigado.